You're no longer human. You're a demon! Quando pensamos em vilões de Naruto, surgem em nossa mente personagens como Madara ou até mesmo Pain. E sabe o que todos eles têm em comum? Uma forte ideologia justificável. Porque basicamente quando a gente vemos a história no ponto de vista desses personagens, a ideologia deles passa a fazer sentido. Porque por mais que eles estejam fazendo a coisa errada, no fundo, eles acreditam profundamente que estão fazendo a coisa certa. Tema esse que eu já abordei nesse vídeo aqui, se você quiser dar uma olhada. Se tem um personagem que quebra completamente esse padrão, é o Orochimaru. Ele não é movido por ideologia, justiça ou até mesmo vingança. Ele é um ser sombrio e perturbador. O tipo de personagem que não se encaixa como nenhum vilão convencional, e muito menos com alguém que podemos nos identificar. Quando falamos em um vilão marcante, não é apenas sobre o que ele faz quando está aparecendo, mas é quando ele não aparece e mesmo assim ele molda o mundo que está em sua volta. A presença de um vilão pode ser física, basicamente como em vários filmes de terror. Quando ele surge, ele impõe medo, mas também pode ser narrativo, aquela sensação de que tudo está acontecendo diretamente ou indiretamente por consequência dele. Orochimaru é o perfeito exemplo disso. Ele não precisa estar em cada cena para ser o centro das atenções. Até porque se for para nós falar de presença, quem aí não se lembra de ser uma criança e ficar espinhado vendo esse cara? O seu tema musical, a forma como ele age, a forma que ele conversa com outros personagens, é tudo basicamente uma caracterização única que faz o Orochimaru ser basicamente o melhor vilão de Naruto. Tenha isso em mente. Se acontecer alguma coisa que impeça a minha diversão, significará o fim da Aldeia da Folha. E nada pode simbolizar mais essa essência do Orochimaru do que sua luta contra o terceiro Hokage. Porque ali não foi apenas um confronto entre mestre e discípulo, mas um ato de pura traição, uma metamorfose de humano para demônio. Ele não estava lá para provar sua força, mas para humilhar e apagar aquele que basicamente ensinou tudo o que ele sabia. Até porque, se você por acaso não sabe, o Hiruzen, terceiro Hokage da Vila da Folha, foi o sensei de Orochimaru. E foi basicamente assim. Sem hesitar, ele levantou a mão contra o seu próprio mestre, destruindo a imagem de aluno dedicado para se firmar como um inimigo absoluto. Não havia arrependimento, não havia emoção, apenas frieza e psicopatia. Esse momento não é apenas mais um episódio de ação, ele marca definitivamente quem o Orochimaru é. O Orochimaru tem basicamente o melhor background de vilão, porque basicamente no exame Chunin, mesmo a gente sem saber quem esse cara é, o nome dele já fluía como uma ameaça caso ele aparecesse. Não há dúvida, esse é o jutsu dele. Temos um problemão. Hã? Mexam-se, contem ao grande Hokage o que está acontecendo aqui. Eu acho que todo mundo aqui já sabe que o verdadeiro poder do Orochimaru é na verdade a sua manipulação. Ele não precisava derrotar seus inimigos, ele apenas os dobrava, os corrompia e transformava em ferramentas para realizar seus próprios objetivos. Porque se a gente observar, após a luta contra o Hiruzen, ele acaba perdendo seus braços e basicamente foi manipular a Tsunade, explorando seu maior trauma, o medo da perda. Ele se aproximou, oferecendo aquilo que mais poderia quebrar a resistência dela, a chance de salvar Nawaki e Dan, as feridas abertas de sua vida. Não era apenas sobre recrutar uma aliada poderosa, mas era sobre usar as fraquezas emocionais dela como moeda de troca. Se tem algum vilão que é mais sujo, mais sombrio e mais psicopata que o Orochimaru, eu de fato desconheço, porque todos os vilões de Naruto, como eu já citei atrás, eles basicamente tinham alguma motivação, tinham alguma ideologia que na visão deles era correta. Aqui não, o Orochimaru é basicamente
só um maníaco psicopata. E é aqui que a marca da maldição entra, porque diferente de um simples presente, ela era basicamente uma armadilha. Orochimaru sabia que Sasuke jamais aceitaria ser controlado abertamente, então ele entregou a ele uma ilusão de liberdade, um selo que dava força, mas em troca drenava sua autonomia. Cada vez que Sasuke usava esse poder, mais dependente ele se tornava e mais se aproximava do veneno de Orochimaru. Esse detalhe é crucial porque o destino de Sasuke define basicamente grande parte do enredo de Naruto clássico e também uma pequena parte do Shippuden. Tudo isso nasceu de uma manipulação, a manipulação inicial de Orochimaru, que não moldou apenas um discípulo, ele mudou um pilar narrativo que sustentaria a saga por décadas. No fundo, Sasuke não era apenas um alvo, ele era basicamente um experimento, quer dizer, o maior experimento de Orochimaru, sendo basicamente a prova que até o mais brilhante dos gênios poderia ser corrompido. E mesmo com o rumo que a obra tomou, mesmo com os novos vilões ocupando os holofotes e tudo mais, Orochimaru segue permanecendo como um dos maiores antagonistas da história de Naruto. Porque a maioria que acha que o Madara trouxe um tom de ameaça, que só de ouvir falar o nome dele todo mundo se treme, não, meu parceiro. Basicamente foi o Orochimaru que trouxe isso pra Naruto, e ele segue sendo o que melhor fez isso. Meu irmão, até o Kakashi, que é um dos ninjas mais casca grossa que tem no anime, tremia na base quando viu Orochimaru. É basicamente isso. Orochimaru não precisava de um plano grandioso de dominação mundial para ser assustador. Ele não era como Pain, ou até mesmo como Madara, que sonhava em trazer a paz através da dor. Orochimaru é muito mais sombrio do que tudo isso. Ele é o horror em sua forma pessoal e visceral. Um vilão que não busca convencer, mas corromper. Que não destrói nações inteiras, mas apodrece os indivíduos por dentro delas, entende? Essa é a característica que deixa o personagem do Orochimaru ainda mais aterrorizante do que qualquer vilão com discurso utópico ou algo assim nesse sentido. Porque o Orochimaru não precisa do mundo inteiro, basta encontrar uma única alma quebrada para transformá-la em seu experimento. E é por isso que, mesmo quando ele não é o centro da cena, sua sombra ainda continua presente. Orochimaru é basicamente a prova de que o mal mais marcante não é aquele que grita mais alto sobre os seus planos, mas é basicamente aquele que sussurra baixinho, entrando nos lugares mais profundos de sua alma. Bom, se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar o like e comentar aqui, e eu gostaria de fazer um breve agradecimento para essas pessoas que acompanham o canal. E se você quer aparecer aqui também nos próximos vídeos, basta comentar, fechou? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, até a próxima.